Muito bem, para encerrar o programa dessa semana, o Dr. Carlos Bidermann, prazer em tê-lo aqui uma vez mais. O senhor deveria vir mais vezes, mas eu sei, né? Viaja muito, consultor empresarial em todo o Brasil, né? Inclusive em governos e tal. Estivesse agora em Fortaleza, né? Essa semana. Obrigado pela tua presença. Obrigado. Foste voltasse no mesmo dia em Fortaleza? Pois é, essa foi inédita, né? Um bate-volta a Fortaleza não é muito fácil, mas aconteceu. Perfeito. Circunstâncias da vida. Bom, doutor Carlos, nós sabemos que esse novo governo que assumiu agora em janeiro, ele estava fazendo umas previsões, uma mudança na questão da tributação, essa chamada reforma tributária que nós, há anos e anos, né? Eu me lembro dentro do seu pai lá, Antônio Carlos Bidermann, grande empresário e presidente da Federação, já se falava nessa coisa, mas até hoje essa reforma tributária não veio, pelo menos não veio na situação que poderia facilitar melhor a vida das empresas. Silvio, a gente tem uma expectativa da reforma tributária que está sendo discutida pelo governo. Acho que a presença do Bernardo Api nesse processo, até tem o filho de uma colega minha de conselho que está na equipe dele trabalhando, então perspectiva, obviamente que não é boa, né, Silvio? Toda vez que se fala em reforma tributária, está se falando sinônimo, isso é um acrônimo para falar em aumento de impostos. Então isso não é bom, né? Mas conceitualmente a simplificação tributária, se ela efetivamente está na pauta de reduzir de 5, cortar 5 impostos, reduzir de 5 impostos para 1, consolidar isso tudo num IVA, isso é uma proposta antiga que eu acho muito interessante que ela venha, porque isso facilita o processo de cálculo, as discussões todas que se tem. Hoje, o PIS/COFINS gera discussões intermináveis sobre, enfim, o que entra na base de cálculo, o que não entra, né? O próprio CMS, PIS/COFINS sobre CMS, teve essa discussão enorme aí que agora as empresas ganharam, depois teve uma perspectiva de reversão. Então, tem uma série de aspectos que envolvem a simplificação tributária que pode acontecer, desde que não implique em aumento da carga tributária, né? Acho que isso é super importante. E outra questão que me preocupa particularmente, de uma forma muito relevante, é a questão de tributação sobre dividendos. Isso é uma falácia que está sendo colocada por muitas pessoas que não entendem do processo e não sabem que o dividendo já é tributado. Diz que não é tributado. Poxa, o dividendo ele é apurado depois do resultado da empresa, que é tributado a 34%. Então o dividendo já está tributado a 34% e querem tributar mais. Então, poxa, eu fiz um trabalho na minha conclusão lá da administração sobre o que era vantajoso, vamos dizer assim, para uma empresa, a capitalização ou a busca de empréstimos, né? O juro do financiamento, que é o custo de capital de terceiros, ele é dedutível para fins de imposto de renda, e o custo do capital próprio não é, paga 34%. Então, puxa, se eu vou investir o meu recurso na empresa, eu não vou, a remuneração é tributada a 34%, e o juro que eu pago para o banco é dedutível, então eu tenho uma economia de 34% no juro que eu pago para o banco. Então, poxa, qual o incentivo que eu tenho para captar as empresas? E além disso, querem tributar mais, tributar o dividendo. Além disso, as discussões começam, não, vai ter uma compensação no imposto de renda das empresas. Toda vez que se discute isso, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, pode haver no primeiro momento, depois isso é ajustado, como sempre acontece. Então, eu acho que todas as forças que a gente puder usar para não tributação de dividendos, não só para benefício dos acionistas, mas especialmente dos futuros acionistas e investidores que venham a investir nesse Brasil tão sacrificado, tão sofrido, botar mais imposto ainda seria muito ruim. Então, essa é a minha principal preocupação em relação à reforma tributária. Paulo Guedes já falava nisso, e agora o pessoal que está aí está falando também nisso. Então, a minha principal preocupação é essa, que não haja tributação sobre dividendos. Uma das atrocidades semânticas, né, que comete esse novo governo aí é que o presidente da República, né, nomeado pelo STF, condenando a eficiência da Petrobras. Isso é uma coisa que eu nunca ouvi falar, né? O cara condena a Petrobras dar lucro. A Petrobras destruída porque deu muito lucro, imagina o contrário. Isso é um tema mais amplo, né, Silvio? As narrativas passam a ser mais importantes que os fatos, né? Isso me preocupa demais. Tenho discutido com alguns amigos esse tema, especialmente na relação da imprensa, e tu como um integrante tradicional da imprensa brasileira, um expoente da imprensa gaúcha aqui, especialmente nessa área de economia. Poxa vida, os fatos passaram a ser irrelevantes. Olha esse caso, que eu não conheço detalhes desse caso aí que falam de semelhante à escravidão que aconteceu em Bento Gonçalves lá, né? Poxa, eu não conheço detalhes do processo, não sei em que condições essas pessoas viviam lá, mas se transformou numa hecatombe nacional, até extrapolando as fronteiras brasileiras em relação a um fato que a gente não sabe bem o que aconteceu. Tem muita coisa estranha por trás disso. Agora, destruir e colocar uma indústria inteira de muito sucesso, de trabalho de imigrantes de muitos e muitos anos,
colocar em risco uma indústria como essa por uma ação específica de algumas pessoas, eu acho muito ruim. Então as narrativas viraram, e a imprensa toda repercute isso como um grande escândalo, né? Uma coisa terrível, né? Puxa vida, vamos olhar exatamente o que aconteceu. Eu tenho certeza que não é bem aquilo que estão dizendo, até por conhecer as pessoas que estão lá. Então é isso que me preocupa, né, Silvio? As narrativas passaram a ser mais importantes que os fatos. Os fatos não são importantes, o importante é a narrativa. Na verdade, o que nós vemos aí é que o governo central aí está cheio de coisas para condenável que está fazendo, né? Destruindo coisas que foram muito bem feitas e que estavam alavancando o país para um novo patamar de desenvolvimento, está destruindo isso e ao mesmo tempo está criando paralelamente essas coisas para dissimular, né? Para chamar atenção para outro lado, para uma coisa diversionista. E isso é muito ruim, né, Bernardo, o Biderman, porque na verdade é o seguinte, as empresas da área do vinho eu conheci muito bem lá, porque desde a década de 70, como jornalista do O Globo, eu me lembro que o Globo me mandava fazer matéria sobre o vinho que estava começando, a Vinícola Aurora, a Bento Gonçalves e tal, e realmente aquilo ali cresceu tanto, oferece tanto emprego, né, dá felicidade para tantas famílias, né, traz renda, riqueza, projeta o Rio Grande do Sul, e realmente só uma mente deturpada que pode fazer isso. E eles são especialistas nisso, esse é o problema, né? E a grande imprensa, a gente sabe, a grande imprensa morreu, né? Eu como jornalista, sinto vergonha de ter uma imprensa como nós temos, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil. Especialmente no Brasil como um todo, né, Silvio? Esse outro tema que começou a acontecer a partir da eleição aí desse famigerado governo que está aí foi as invasões de terra, né? Então isso tem acontecido, se noticiou pouco, aliás, se noticia pouco isso, porque não é interesse dessa imprensa que tu refere noticiar, se falou no Carnaval Vermelho, que foi as invasões que aconteceram durante o Carnaval em diversas localidades do Brasil, né? Eu tenho um cliente meu, a Suzano, isso é público, né, que foi invadido lá no sul da Bahia, e pouca repercussão se deu. A notícia vamos dizer assim, que a Suzano conseguiu finalmente a reintegração de posse, que era óbvia, né, em fazendas produtivas, fazendas de eucaliptos, enfim. Essa é uma notícia pequenininha no jornal. Agora, o fato da invasão é alardeado como um grande sucesso, partidos aí incrivelmente apoiando isso. Agora, eu vi até uma comparação entre essas invasões de terra com as invasões lá no Congresso, vamos dizer assim. Uma é tão deplorável quanto a outra. Por que se dá dimensões completamente diferentes às invasões de terra do que as invasões que aconteceram lá no Congresso? A pergunta é a seguinte: o governador da Bahia também não devia ser destituído por ter permitido que as invasões de terra acontecessem no sul da Bahia, assim como foi o governador do Distrito Federal? Então, por que 2 pesos e 2 medidas? Então, o Brasil virou um país de 2 pesos e 2 medidas, de uma ação absolutamente policialesca e grotesca com determinadas pessoas e entidades, e do outro lado tudo pode, tudo deixa acontecer, não tem problema, vai. Então, até ontem discutindo com um cliente que também tem muitas fazendas pelo Brasil, uma empresa de agro bem importante, e eles muito preocupados com essas questões das invasões. E tu não pode hoje, né, Silvio, não pode hoje ter uma brigada armada para defender a tua propriedade, porque tu pode ser, enfim, acusado, criminalizado por isso, tá certo? Eu vi agora recentemente que a própria Itália aprovou uma legislação permitindo que seja utilizado armas de fogo para defender a sua propriedade, mesmo que o invasor não tenha arma de fogo. E no Brasil, ao contrário. O ministro não disse que os traficantes, isso não tem nada a ver com isso, com os traficantes terem arma de fogo, mas as pessoas de bem, para se defender sua propriedade, defender seu patrimônio, defender sua família, não podem. Então, a inversão total de valores que está acontecendo no país, eu estou muito, muito preocupado, muito triste com tudo que está acontecendo no Brasil, porque a inversão total de valores, aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, os nossos antecessores, de critérios de honra, de reputação, enfim, de correção, isso está indo por água abaixo, porque isso não vale nada mais. O que vale a narrativa, vale os conceitos, vale o que essas pessoas, infelizmente, pensam. Na verdade, nós estamos num processo de destruição das instituições nacionais. Aquelas instituições, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, né? Quem diria que as Forças Armadas chegassem lá onde chegaram? Hoje, se fizesse uma pesquisa nacional sobre a questão de qual a instituição mais respeitável, antes eram as Forças Armadas. Hoje, eu duvido que ela esteja entre as 10 mais, do ponto de vista de respeitabilidade da sociedade. Esse governo, a esquerda demoliu com as instituições que eram o esteio da nossa sociedade, aquelas que davam a respeitabilidade e nos possibilitavam de desenvolver o nosso trabalho, respeitar as pessoas e, sobretudo, ter o respeito pela propriedade privada. Começa lá no campo, mas daqui a pouco vai estar na cidade, na sua casa. Então, é isso que nós temos que ter a ciência. Biderman, alguma coisa mais?
Não, essa questão das invasões, o máximo cuidado em relação às casas de praia, né? Porque já houve essas ameaças lá em Atlântida Sul. É o máximo de cuidado em relação a isso, porque depois que eles entrarem para tirar, depois é muito difícil, né? Então, poxa, eu acho que todo mundo tem que ter tomar os seus cuidados aí, porque realmente as ameaças que estão acontecendo são muito relevantes e muito perigosas, né? Para o futuro do país. E, obviamente, que muitas pessoas me procuram, conversam sobre ideias de deixar o país, né? Porque com as preocupações que estão aí acontecendo. A gente viu o que aconteceu na Venezuela, viu o que aconteceu na Argentina, e não está longe disso acontecer aqui, não. Então, muito cuidado com tudo isso que está acontecendo no Brasil. E, de novo, muito triste, muito pessimista com o futuro do Brasil, com tudo isso que está acontecendo, como tu disseste, com a destruição das nossas instituições mais puras. E democracia é conversa fiada, né, desse pessoal para tentar mitigar ou distorcer os fatos que eles querem. O verdadeiro objetivo deles, é isso? Pedro, obrigado pela tua presença aqui, sucesso, venha cada vez mais no programa trazendo essas informações importantes e essas suas opiniões que sempre são muito bem abalizadas e, sobretudo, focam a verdade. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, que bom que o Grêmio vai bem, né? Nosso time vai bem. Outra hora nós conversamos sobre o Grêmio. Bom, muito obrigado a você, telespectador, uma boa semana de trabalho, voltamos na semana que vem. Até lá.